Olá, eu sou a Mayra Lacrimante e hoje eu vou falar sobre coisas que não se deve falar de uma pessoa portadora de paralisia cerebral. A minha filha hoje tem 17 anos e uma das coisas que eu mais escutei foi: ela entende alguma coisa? Eu vou deixar ela responder para vocês. Eu entendo tudo, tio. Ainda pode falar comigo, beleza? Sim, ela entende tudo. Então você pode falar diretamente com ela. Uma das coisas que sempre me perguntam é: qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? Pode até ser que você não entenda o que ela vai te responder pela dificuldade que ela tem em sua fala. Mas é importante você fazer contato visual, afinal, ela é um indivíduo. Muitas pessoas sem deficiências ficam confusas quando encontram com uma pessoa com deficiência. Isso é natural. Todos nós podemos nos sentir desconfortáveis diante do diferente. Não faça de conta que a deficiência não existe. As pessoas com deficiência são pessoas como você. Têm os mesmos direitos, os mesmos sentimentos, os mesmos receios e os mesmos sonhos. Nunca se dirija ao acompanhante quando o assunto for com a pessoa com deficiência. Não subestime as possibilidades e nem superestime as dificuldades e vice-versa. Todas as pessoas, com ou sem deficiência, aprendem, seja quais forem as suas particularidades intelectuais, sensoriais e físicas. Elas conseguem fazer muitas coisas sozinhas, não são incapazes. Nunca fale de modo superior com uma pessoa deficiente. Não importa as habilidades da pessoa. Ninguém quer ser tratado como uma criança. Ao conversar com alguém deficiente, não utilize um vocabulário infantil, apelidos e nem fale mais alto do que o normal. Não utilize gestos condescendentes como tapinha nas costas ou na cabeça. Esses hábitos passam a impressão de que você não acredita que essa pessoa seja capaz de entendê-lo e de que você acredita que ela seja como uma criança. Fale normalmente, como se estivesse conversando com uma pessoa não deficiente. Fale diretamente com a pessoa e não com o auxiliar ou tradutor. É frustrante precisar lidar com os outros através de um assistente ou intérprete quando se é deficiente. Coloque-se no mesmo nível da pessoa. Caso esteja falando com alguém cuja deficiência o coloque em uma altura diferente da sua, com uma cadeira de rodas, esforce-se para ficar no mesmo nível que ele. Isso permitirá que vocês falem frente a frente e não de cima para baixo, o que pode deixá-lo mais desconfortável. Lembre-se disso em conversas longas, o que pode fazer com que a pessoa fique com dores no pescoço por ela ficar olhando para cima o tempo inteiro falar com você. Seja paciente e pergunte se necessário. Pode ser tentador acelerar uma conversa ou finalizar as frases de uma pessoa deficiente. E eu confesso, até eu faço isso às vezes com a minha filha. Mas isso é desrespeitoso. Sempre deixe a pessoa falar no próprio ritmo e nunca a apresse. Além disso, caso não entenda algo que ela disse, não tenha medo de perguntar. Presumir que entendeu o que uma pessoa deficiente disse pode ser prejudicial e até mesmo vergonhoso caso você cometa algum engano. Então não fique na dúvida, pergunte. Uma pessoa com problemas de fala pode ser particularmente difícil de entender. Então não a apresse e peça que ela repita e quantas vezes for necessário para você. Outra coisa que eu quero deixar claro: paralisia cerebral não é doença mental. Algumas pessoas até apresentam um déficit cognitivo, que é o de entendimento, associado ao quadro motor, mas o que define a paralisia cerebral é uma disfunção motora e não intelectual. Muitos apresentam prejuízos na fala,
mas isso não significa que eles não possam se expressar. Ainda que não fale, isso não quer dizer que não entende o que está sendo dito. E se você estiver interessado, tente se comunicar e observe a expressão da pessoa, que tem meios eficientes de comunicação. Pode ser por sorrisos, por olhares, acenos e gestos. Você deve sempre falar com as pessoas deficientes como falaria com qualquer outra pessoa. Acolha um novo colega de trabalho deficiente como você faria com qualquer pessoa nova no seu serviço. Nunca a encare ou haja de modo condescendente. Não foque só na deficiência, pois não é importante entendê-la completamente. O importante é tratar e conversar com a pessoa como faria com qualquer um. Não infantilize a pessoa com PC. Trate essa pessoa de acordo com a sua idade e não subestime a sua capacidade de escolher e decidir. Às vezes, as pessoas, quando vão falar com uma pessoa com paralisia cerebral, automaticamente elas infantilizam o tom de voz, independente se é um jovem ou adulto. Quando você trata uma pessoa como criança, você pode estar induzindo sem querer que essa pessoa se sinta diminuída e incapaz. Sim, a sociedade às vezes ela é injusta. Muitas vezes faz o que julga correto para o bem do portador com deficiência. Por exemplo, se uma pessoa qualquer começa a conversar com a minha filha, que é adolescente, com uma voz infantilizada, e eu falar que eu não gosto que falem assim com ela, ou se até a minha filha falar que ela não gosta de ser tratada assim, a pessoa ainda vai achar ruim, dizendo que só estava sendo gentil e educada. Beleza, mas não precisa falar como se ela fosse uma criança, né? Ser gentil é respeitar, olhar no olho, falar de igual para igual. Falar com a voz mais fina, usar diminutivos e frases simples, só porque a pessoa tem alguma deficiência, deixa entender que você acha que ela tem a autonomia e o discernimento de uma criança. E vamos combinar que nem as crianças gostam de ser infantilizadas assim. Fica a dica. Na maioria das vezes, a paralisia cerebral não acarreta comprometimento cognitivo. Todos eles crescem, amadurecem e envelhecem. A pessoa com PC não se mantém criança indefinidamente. É comum ver pessoas mal informadas sobre a deficiência, quase fazendo biluteteia com homens e mulheres de 20, 30 ou 40 anos. É muito comum pessoas com qualquer diagnóstico serem tratadas como crianças, principalmente por seus cuidadores, pais, mães e avós, e tios. E é preciso tomar cuidado com isso, porque pode sim atrapalhar no desenvolvimento da pessoa. E essa coisa de achar que a pessoa não tem condições de escolher o que quer e como quer, nem com criança se deve fazer. Se todos somos seres individuais, com gostos e vontades que devem ser respeitadas em qualquer idade, imagine se você não pudesse decidir nada na sua vida, pois te acham incapaz e sempre tem alguém para fazer tudo para você. Agora, imaginando isso, você pode imaginar e perceber o quanto deve ser chato ser cuidado e superprotegido por todo mundo todo o tempo. Para uma pessoa com deficiência, não é diferente. Por mais que ela tenha muitas limitações, superproteger não é a melhor solução. Quando uma pessoa é superprotegida, ela não tem oportunidade de crescer, amadurecer e se desenvolver. Eu digo isso pois nós só crescemos quando a gente vivencia novas experiências e só amadurece quando a gente descobre que o mundo não é tão cor-de-rosa como a gente imaginava. E só nos desenvolvemos quando temos espaço para sabermos do que somos capazes. Se todas essas opções forem tiradas de uma pessoa com deficiência ou não, o seu processo de socialização e de inclusão vai ser afetado drasticamente. Essa superproteção, como eu já disse, que vem dos pais e de quem cuida, eu sei que não é fácil ver um filho com deficiência e ver ele ser dono da sua vida, mas é necessário. Eu ainda erro com a minha filha, eu ainda faço muitas coisas por ela. Não deveria, mas eu sei que faço.
E vocês também vão fazer. Mesmo se tratando de pessoas com deficiência intelectual, a superproteção atrapalha e até mesmo impede alguma independência que a pessoa poderia desenvolver. Existem também situações em que os amigos e a sociedade querem impor uma superproteção. Eles fazem: não faz isso na frente dela, não fala isso perto da menina. Mas superproteger um filho pode ser cruel, pois menospreza sua inteligência e o impede até de pensar, refletir e fazer as suas escolhas. Se você é pai, mãe, cuidador, amigo ou conhece uma pessoa com deficiência, não deixe ele ser sufocado por uma superproteção que só vai prejudicar a vida e a autoestima dele. Cada ser humano tem as suas peculiaridades, potencialidades e dificuldades, e devido a isso é preciso mudar rótulos por oportunidades. Reconhecer o indivíduo ali e dar a chance de se ver como uma pessoa única, com as suas habilidades e desafios próprios. Seja assim o responsável pela criação de oportunidades, incentivo da aprendizagem e viabilize as iniciativas de inclusão social do seu filho. Trate as pessoas com respeito e consideração. Se for uma criança, trate como uma criança. Se for um adolescente, trate como um adolescente. E se for uma pessoa adulta, trate-a como tal. Outra coisa que você já deve ter ouvido, e não entendam isso como uma afronta a religiões ou a crenças, leva ela na minha igreja que Deus vai curar. Vou orar por você. Algumas religiões, elas acreditam que pessoas com deficiência precisam da cura divina. Paralisia cerebral não é doença. É uma condição física e por isso não precisa ser curada, beleza? Como você se sentiria se alguém falasse para você ir em uma igreja para mudar alguma característica sua, como seu cabelo ou seus olhos? Muita gente acaba dizendo isso para uma pessoa com deficiência, pressupondo que essa pessoa já não possui fé em nada, ou que a cadeira é um grande problema e que é impossível ter uma vida feliz assim. É muito comum que apareçam pessoas com uma solução para a deficiência, seja por meio da religião ou alguma outra solução milagrosa. Se você não foi questionado, provavelmente a pessoa não quer saber a sua opinião sobre o assunto. Então respeite. Essa acho que muitos já ouviram. Tadinha, ela é tão bonita, pena que tem deficiência. Nunca fale que dó, tadinho e coitadinho para uma pessoa com deficiência. Ela não é menos do que os outros indivíduos. A condição de deficiência dela é apenas uma das outras características que podem ser usadas como indivíduo. A deficiência não é usurpadora de beleza e nem de felicidade. É tão horrível quando uma pessoa fala uma coisa dessas que dá a impressão que a pessoa, por ter certa deficiência, não pode ser bonita, feliz e saudável. Uma deficiência física é uma característica que pode ou não influenciar na aparência da pessoa. É desrespeitoso elogiar alguém apesar da deficiência que ela possui. Você gostaria de ser elogiado apesar da sua característica física? Eu também escuto muito das pessoas. Nossa, ela é tão espertinha, né? Não sabia que ela conseguia fazer tanta coisa assim. As pessoas que têm paralisia cerebral conseguem fazer muitas coisas, dando seus jeitinhos. E ainda há pessoas que se chocam quando eles conseguem fazer algo que nem essas pessoas fazem. Por exemplo, a Stephanie. Ela já fez natação, aula de piano, ginástica rítmica e hoje ela faz aula de pilates. Eu sempre arrumo alguma coisa para a Stephanie fazer fora da sua rotina de reabilitação e escola. Por exemplo, no pilates, a Stephanie ela faz um alongamento de dar inveja, nem eu faço. E não é por isso que eu falo, nossa, ela é espertinha, né? Eu sei. É cada respirada funda que a gente dá, ou às vezes a gente tem que escutar daquele seu vizinho que parece que fica contabilizando todas as vezes que você sai com seu filho e solta o famoso: nossa, só passei, hein? Essa é aquela outra hora que você dá aquela respirada fundo e você pensa em toda a sua rotina de médico, exame, terapia,
Para pessoas que não têm carro, como eu, que tem ônibus lotado, metrô lotado, e às vezes o horário dos compromissos do seu filho não combinam um com o outro. E aí você tem que sair várias vezes no dia. Mas aí você vai ouvir daquela pessoa: nossa, só passei, hein? Bom, essa daqui é uma daquelas que é clássico dos clássicos. Ela é doentinha? Qual o problema dela? Minha filha às vezes costumava chegar para mim falando que os coleguinhas tinham perguntado isso para ela. Sempre procurava falar para ela o seguinte: assim, olha, Stephanie, você tem que falar para seus amiguinhos que doente é uma pessoa que está no hospital e que ela está precisando de remédio. Isso sim, é uma pessoa doentinha. E problema, normalmente, problema quem tem é a matemática. Você tem uma deficiência por conta de uma condição que é a paralisia cerebral. Então, vamos lá. Paralisia cerebral é uma desordem neurológica, um distúrbio do movimento e da postura, causados por uma lesão cerebral. Então, perguntas como: ela é doentinha ou qual é o problema dela? São antipáticas e demonstram total falta de sensibilidade. Então, gente, pense bem antes de falar, tá? E isso é muito ruim, porque uma criança vê um adulto falando e ela espelha esse comportamento. Então, assim, a Stephanie escuta isso na escola, dos amiguinhos dela, ou já escutou isso na vida dela, porque ela provavelmente ouviu isso de algum adulto que transmitiu isso para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado para não repetir esses padrões de comportamento. Ensinar para os nossos filhos como eles devem se dirigir a crianças que têm algum tipo de deficiência. Uma pessoa com paralisia cerebral não é contagiosa. Portanto, não perca a oportunidade de conviver e aprender com essa diferença. Ensine as crianças que estão à sua volta que o simples fato de estar numa cadeira de rodas ou ter expressões diferentes não faz de um PC um ser com o qual não é possível brincar, conversar e até se relacionar. Normalmente, a pessoa com PC ela não precisa de tantos cuidados especiais, uma porcentagem. Aliás, a maioria precisa mesmo é de boas condições de acessibilidade. Então não fique cheio de dedos em convidá-los para festas, porque os PCs eles também fazem aniversário, vão no cinema, viajam, estudam, namoram, compram e fazem tudo o que todo mundo faz. Ela parece tão normal, ou eu não sabia que havia algo errado com ela. Existem muitas variações que você escuta, mas eu sempre achei essas as versões mais ofensivas. Primeiro, o que é normal afinal? Eu consigo lidar com coisas típicas, apropriadas para a idade e até médias, mas não ser normal implica o quê? Que ela é de fato anormal ou estranha? Embora ele possa ter desafios físicos, mentais ou médicos, que a maioria das crianças não tem, isso não significa que ele esteja errado de alguma forma. Meu filho é exatamente quem ele deveria ser e não há nada de errado nisso. Como você consegue? Como você aguenta? Como você dá conta? Deve ser muito difícil, né? Você é uma guerreira, né? Sério, quando me perguntam isso, por que perguntam? Filho não é fardo, gente. Quer ajudar? Fica umas horas com ele. Se você ama seus filhos e eles precisam de cuidados especiais, então você os dá. Ponto final. Não presuma que cuidar do meu filho me faz supermãe. As pessoas têm essa mania de romantizar o sofrimento ou de romantizar a luta de uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral. Afinal de contas, a gente não é mãe como qualquer outra mãe? Uma mãe não luta pelos seus filhos todos os dias? Então, dizer que o fato da nossa rotina ser um pouco mais exaustiva me torna uma guerreira? Eu troco até esse título por umas horinhas a mais de sono, se alguém quiser vir aqui ficar com a minha filha. Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que exaltar a força que nós pais temos que ter para cuidar de nossos filhos. Mas definir a gente somente a esse termo torna-se muito limitante. Somos pessoas que temos dores, gostos e vidas completamente diferentes. E a visão das pessoas em nos ver como guerreiras é cansativo.
A gente luta pelos nossos filhos para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, dentro das nossas limitações e das deles também. Exaltar o termo guerreira, às vezes, só serve para apagar o fato de que outras questões não estão cumprindo seu devido papel. Divisão de responsabilidade dos pais, o apoio de amigos, da família e também do governo. No fundo, todos nós sabemos que não era para ser tão difícil ser mãe ou pai de um filho com paralisia cerebral. Mas com um sistema de saúde tão deficitário como o nosso, onde às vezes os pais têm que esperar por anos em filas de tratamento por terapias, cirurgias, consultas e vagas na escola, isso ainda é difícil. E por isso somos fortes, mesmo quando estamos no limite de nossas forças, mesmo quando não conseguimos ser.